Livro Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, de Ernesto Bozano. Capítulo 3. Clarividência no presente, no passado e no futuro. Parece, na verdade, empresa árdua esta de dispor ordenadamente, numa classificação, os casos pertencentes à presente subdivisão, pois que, a maioria dos mesmos, contém incidentes discrepantes, assinaláveis nos 3 grupos de manifestações enumeradas, como não apenas também em parte classificáveis mais ou menos legitimamente no grupo da clarividência telepática. Interpretação esta última que poderia julgar-se a mais atendível nesses episódios complexos e intrincados que irei citando. Contudo, essas hesitações nas classificações não parecem insuperáveis e assim sendo, no fundo, são os fatos que contam, embora sua distribuição ordenada torne-se indispensável para facilitar o estudo, os leitores pensarão o mesmo ao assinalar a que categoria lhes pareceu a mais indicada. Começo com 2 episódios de visão através dos corpos opacos, fenômeno que pertence agora à clarividência no presente, telestesia. Tiro esse episódio do livro do professor Beonil Brokshieri, Cieli de Etiópia, páginas 114 e 115. O autor havia sido convidado pelo Corriere della Sera, na região da Dancalia, para descrever as operações militares naquele setor. Ele escreve: na aldeia em que me encontrava, vivia uma espécie de santarrão indígena, que ajudava algumas vezes a estabelecer as coligações. É também rapidamente mencionado no livro de Franchetti. O negro Abdallah Issa. Um homem disse ficar de olho nele desde o primeiro dia com especial atenção. Abdallah Issa vivia numa cabana redonda, revestida de esteiras, de acordo com o uso local. Não se movia nunca do seu tugúrio. Na lembrança dos homens, todos haviam sempre visto ali, estirado no chão, à direita da entrada, com a cabeça apoiada numa pedra, braços abandonados ao longo do busto, olhos fechados, boca fechada, imobilidade absoluta. Eu mesmo fui conduzido um dia para vê-lo e causou-me sinistra impressão. Uma espécie de múmia seca. Estava ali há 20, 50 ou 100 anos, ninguém sabia. Estava morto, vivo, embalsamado, ninguém sabia. Entre os indígenas, porém, era geral a convicção de que o morto, à noite, punha-se, de pé, num salto, e saía de casa sob a forma de animal. Hoje, chacal, amanhã, hiena, depois, víbora etc. Isso aumentava o fascínio misterioso de Abdallah Issa, homem astuto e inteligentíssimo. O dia em que, junto com Franchetti, vimos aparecer o jovem Lita, ele o cumprimentou com tanta cerimônia, falando aquele italiano com os verbos no infinito, que constitui a língua típica dos indígenas. Depois, com ares de desprezo, lhe disse: tua casa, no país onde resides, foi feita assim e descreveu-lhe, por gestos e sinais, a planta da casa, na rua Pantanum, em Milão. O terreno, as colunas, as escadarias e outras coisas ainda. Poderia ser um truque. O tratante talvez tivesse reconstruído todas essas coisas, ouvindo atentamente alguma conversa. Mas parecia estranho que fosse assim. Poucos dias depois, chegou de Assab um correio com uma carta lacrada para o senhor tenente. Abdallah Issa estava presente e estava com o ombro apoiado na parede, olhos velados imóvel, mãos enfiadas no cinturão. Quando Lita estava a ponto de rasgar o envelope, o negro apressou-se, como para detê-lo, e disse: esta é uma carta de tua mãe. Tua mãe diz que teu filho esteve um pouco doente, mas agora tudo já acabou. Tudo bem. Aberta a carta e lido o que estava escrito, achou-se ser o conteúdo igual àquele que o negro havia adivinhado um instante antes. Noto que o primeiro dos incidentes expostos pode-se justificadamente atribuir a leitura na subconsciência do tenente Lita.
O segundo incidente, ao contrário, exclui, de maneira categórica, essa explicação, visto como o tenente Lita ignorava o conteúdo da carta que lhe chegava naquele momento da Itália. Tratar-se-ia, portanto, de leitura no envelope fechado, quer dizer, de um fenômeno de telestesia, ou seja, percepção à distância, telepatia. Além disso, não foi dito que o adivinho soubesse ler em italiano. Sabia falá-lo a seu modo, mas não é provável que tivesse aprendido a lê-lo. E, se assim fosse, então esse incidente assumiria o aspecto de um fenômeno interpretado como psicometria, no qual a carta dirigida ao tenente houvesse servido para estabelecer a relação psíquica entre o negro adivinho e aquele que havia escrito a carta. Nesse caso, também o primeiro incidente poderia indicar a mesma origem, a exemplo do qual a presença do tenente Lita teria servido para estabelecer a relação psíquica entre o adivinho e a moradia do tenente, mesmo em Milão. Essa espécie de adivinhações é comum nas experiências psicométricas e foram colocadas em evidência pelo escritor na monografia sobre Enigmi della Psicometria. Esse segundo episódio, que tirei da revista La Ricerca Psíquica, 1936, página 234, é em tudo análoga à anterior e é o próprio professor Benil Broxieri que o cita numa correspondência com o Corriere della Sera, depois da publicação do seu livro. Essa correspondência é datada do campo de Aba, em Dancalia, momento no qual, tendo a expedição alcançado a meta, foram despedidos os indígenas que haviam servido de carregadores e guias para a coluna em marcha. Ele observa. Mas um daqueles selváticos quis, a todo custo, permanecer na coluna, oferecendo os serviços como prático e como guia. É, por exemplo, um tipo formidável, que ninguém conseguiu ainda entender, mas que se torna utilíssimo porque tem um instinto misterioso da água e descobre os mananciais. Um outro tipo, saído do buraco da cratera de um vulcão, rogou para segui-los. É considerado um santarrão, cura, não se sabe como, as chagas tropicais dos ascaris, com um olhar e faz cessar os calafrios da febre. Dizem que ressuscita os mortos e que, à noite, quando roda no bosque, faz as plantas falarem. Tu o vês. Um pedaço de filibusteiro, ou seja, pirata, no sentido figurado é aquele que é desonesto, aventureiro, trapaceiro, torto, mal feito, caolho, gago e beberão. Ontem, um avião trouxe a correspondência da Itália, e o motorista, apenas descido do aparelho, entregou uma carta para o comandante, como de hábito. Enquanto esse se preparava para abrir o envelope, o santarrão disse tranquilamente: "Esta carta que está para ser aberta, te anuncia a doença de um teu irmão, mas te informa também que agora está melhor e logo vai sarar." O comandante começou a ler e arregalou muito os olhos. Exatíssimo. Estavam 5 brancos na tenda, que se entreolharam sem respirar. Era o primeiro atendente do chefe, um moleque de 16 anos, que advertiu sobre a aproximação do trimotor S-80 com uma antecipação de 9 ou 10 minutos, no momento em que apareceu no horizonte, isto é, a distância de quase 50 quilômetros. Gente misteriosa, gente mágica. Agradável viver entre eles. Também pelo incidente exposto, tornam-se apropriadas as conclusões formuladas pelo que precedeu. Não poderia, de fato, encontrar-se explicação melhor do que a psicométrica, por esses misteriosos prodígios que se realizaram entre os povos primitivos. Tanto mais que, nesse caso, é mais do que presumível que o santarrão torto, caolho, gago, não soubesse ler na nossa língua, presunção mais do que legítima, visto que as tribos africanas não conheceram jamais o uso da escrita das linguagens que falamos. Saliento ainda que a brilhante página do professor Broxieri vale também para demonstrar a variedade de mistérios psicológicos prodigiosos, presentes na mente dos povos primitivos.
Sendo assim, é de augurar-se que, com o nosso ingresso civilizador na Abissínia, se desenvolvam pesquisas sobre a psique dos primitivos, pesquisas portadoras de fecundos conhecimentos preciosos para a ciência e o conhecimento aprofundado do espírito humano, considerado no seu complexo integral, consciente e subconsciente. Até agora, pelo contrário, a ciência oficial limitou-se a indagar magistralmente sobre o setor consciente da psique humana, ignorando totalmente a existência de um setor subconsciente, muito mais vasto e maravilhoso. Erro deplorável, que deu origem e domínio à concepção materialística do ser. Nenhuma dúvida para qualquer pessoa que se limite a considerar as funções da psique no estreito círculo da personalidade consciente, para qualquer, isto é, que ignore a existência de uma ciência que pesquisa, ao invés, as faculdades subconscientes da psique humana, nenhuma dúvida que, para qualquer pessoa que se comporta assim, tudo converge para demonstrar que o pensamento é função do cérebro. Assim pensava também eu, quando milhava entre as fileiras do positivismo materialista, e também odiernamente reconheço que tinha razão de pensar assim, pois, confinado nesse círculo de indagações, a teoria materialista é fortíssima e com maior razão absolutamente inabalável. Assim, daquele dia em diante, sob o horizonte de tudo o que se pode saber do ser humano, surgiu o alvorecer radioso da nova ciência da alma que foi denominada de metapsíquica, a quem foi transmitida a tarefa gloriosa de inverter radicalmente as conclusões a que chegam os propugnadores da teoria materialista, demonstrando, sob a base dos fatos, que o homem é um espírito também encarnado, e que a teoria materialista não é mais do que o fruto acerbo de conclusões apressadas, com as quais pretendia-se, em boa fé, formular conclusões gerais, em base a investigações parciais, antes mesmo, parcialíssimas. Retiro o caso seguinte da Light, 1933, página 241. Sr. Glenn Hamilton, de Winnipeg, no Canadá, referiu-se a um interessante episódio de clarividência por intermédio de uma mulher índia. O relato é longo, pelo que vou resumi-lo nas partes essenciais. Ela narra que, em 1903, no princípio do verão, o vescovo, ou seja, bispo, Neil, da diocese de Mosonce, deixou sua residência de Mose Factory, para visitar alguns centros muito distantes da sua enorme diocese. Havia sido estabelecido que, pelo final de agosto, ele se encontraria num dado ponto de uma baía distante, onde esperaria uma escolta de índios. Com o encontro marcado na data estabelecida, a escolta de índios encontrava-se no local, esperando inutilmente o seu retorno. Quando as provisões acabaram, os índios tiveram que voltar para Mose Factory. Passou agosto, passou setembro e Vescovo não voltava. Seus familiares se encontravam em grande angústia, tanto mais que no mês de outubro chegaria justamente o inverno e Vescovo não teria mais podido atravessar a baía em canoa, durante muitos meses. Numa tarde de segunda-feira, no mês de outubro, a família encontrava-se reunida na sala de jantar, quando entrou esbaforida, a camareira, anunciando: "Senhora, venha, venha Carlota, a Índia, encontra-se na cozinha em condições de moçaine, clarividência." Todos correram para a cozinha para ouvir o que tinha para dizer a vidente. Lá, acocorada no pavimento, estava a velha balançando o corpo e murmurando. Uma grande canoa deixou neste momento a baía de Rupert's House. 5 homens estão na canoa. Um branco no meio deles, com o cabelo caído nos olhos, envolto num pesado capote. Uma bandeira esvoaça na popa. Grande chefe grande chefe. A baía de Rupert's House ficava a 120 milhas de Mose Factory. Para atravessar a baía em canoa, levava-se 3 dias e não havia um outro meio de comunicação além desse.
Naquele momento, eram 6 horas da tarde e ninguém, que não tivesse perdido o juízo, teria ousado, em outubro, fazer a travessia nessa hora, onde na Bahia era noite. Aconteceu que os familiares advertiram a vidente de que ela devia estar enganada. Não, não, ela respondia, a canoa está mesmo partindo neste momento. O homem branco está embrulhado nos seus indumentos, com o cabelo caído sobre os olhos. Não parecem novos os indumentos que usa. Talvez seja o nosso Vescovo, talvez qualquer outro grande chefe branco. De qualquer modo, estou bem segura de que se trata de um grande chefe branco. Decidiu-se, portanto, sair, de qualquer maneira, ao encontro, até perto do mar, do suposto grande chefe branco. Mas a espera foi em vão, e a família desiludida e desolada estava para retomar o caminho de volta, quando se fez ouvir o grito dos índios. Ximã! Ximã! Todos surgiram de repente lá fora, mas a noite estava escuríssima. Não obstante, no silêncio da natureza, podia-se perceber ao longe o deslizar dos remos que fendiam a água e que se tornava sempre mais distinto. Logo em seguida, percebeu-se ao longe a sombra de uma grande canoa que se avizinhava da terra. Na popa, tremulava uma bandeira, 4 índios remavam, e sentado no centro da embarcação, com o cabelo caído sobre os olhos, envolto o corpo num amplo capote, via-se Vescovo. Era aquele quadro exatíssimo visualizado por Carlota. Passada a primeira alegria do encontro, a esposa perguntou: "Quando foi que você embarcou em Rupert's House?" Vescovo replicou: "Segunda-feira, à tarde, lá pelas 6 horas. Durante o dia, fui vítima de uma forte dor de cabeça que me impediu de embarcar, mas eu me havia determinado conseguir a qualquer preço, assim eu disse aos meus índios que tencionava partir imediatamente." Carlota, portanto, tinha razão também nesse ponto. É esse o interessante caso narrado por Sr. Glenn Hamilton, esposa do Dr. Hamilton, em todos os pontos notável pela magnífica experiência de materialização conseguida no próprio círculo familiar. Materializações que foram possíveis de ser fotografadas numerosas vezes, sob vários ângulos de perspectiva, mediante 5 aparelhos colocados simultaneamente, em foco, sobre os fantasmas que apareceram. Tratar-se-ia, no caso exposto, de clarividência no presente, quando não de clarividência telepática. Aqui se encontra como sempre a presença da hesitação. Todavia, a circunstância de que a velha vidente não conhecia o Vescovo da sua diocese, permanecendo em dúvida se tratava dele, quando não de um outro grande chefe branco, essa circunstância testifica a favor da interpretação telestésica, ou seja, telepatia, do fato, tendo-se em conta que, se fosse tratado de leitura à distância na subconsciência de Vescovo, nesse caso ela deveria ter reconhecido, sem sombra de dúvida, aquele com o qual se encontrava em relação psíquica direta e, pelo contrário, quando ela tivesse realmente avistado pela clarividência o quadro descrito, nesse caso era natural que, na obscuridade reinante no ambiente visualizado, ela não conseguisse reconhecer claramente pelas feições o homem branco que via ao longe. Tira o episódio seguinte dos Proceedings of T.S.P.R., volume 14, página 345. O Dr. J. C. Blake seguiu, na qualidade de médico, a expedição punitiva inglesa contra o chefe indígena Samora e publica um longo relato sobre o ocultismo na África Ocidental, do qual retiro o seguinte episódio, cujo protagonista é um indígena de nome Ferguson, que tomava parte na expedição, na qualidade de intérprete e tinha o dom de projetar à distância a própria inteligência. São essas as expressões por ele mesmo usadas, com o fim de obter informações. Num período crítico, no qual a expedição militar esperava ansiosamente por reforços já anunciados e não chegados, Ferguson se ofereceu para obter informações a respeito
Dr. Sepley continua assim. Nós paramos em Ua, esperando ansiosamente os reforços e as provisões que deveriam ter chegado há muito tempo. Ignorávamos o que havia sucedido à coluna enviada em nosso socorro. Nessa incerteza, Ferguson ofereceu-se para descobrir aonde se encontrava a tão esperada coluna. Quando tinha acabado suas práticas, ele contou ter descoberto uma expedição armada numa viagem de leste a oeste, numa certa região que, por motivos políticos, é melhor não nomear. Contou que essa expedição tinha consigo um só homem branco, enquanto que a nossa, esperada por nós, deveria ter 3. Acrescentou que não conhecia ninguém da expedição, entretanto, que se tratasse da coluna esperada, deveria ter reconhecido 2 oficiais. Finalmente, observou que parecia ser novidade o uniforme usado por aqueles soldados. Tudo se tornava indecifrável para nós, já que sabíamos que não podiam ser da nossa coluna, em viagem através da região indicada por Ferguson. Mas a explicação do mistério se teve 2 meses depois, quando, na evacuação de Ua, voltamos para a costa, encontrando no caminho a outra coluna comandada pelo capitão Donald Stewart, que nos avisou que, passando por uma certa aldeia, foi prudente investigar se era verdade a notícia que circulava entre os indígenas sobre uma coluna militar pertencente a uma outra nação, que tinha passado por aquela aldeia, de este para oeste. 2 meses e meio antes. Pode-se imaginar quanto, para mim, tornou-se interessante esta notícia. Quando nos reunimos na aldeia indicada, achamos que a coluna militar estrangeira havia realmente atravessado do oeste para o oeste, que os componentes da mesma correspondiam, em todas as particularidades, à descrição dada por Ferguson, 3 meses antes, numa distância de 130 milhas. Também no caso exposto, a hipótese da clarividência telepática não parece amoldar-se aos eventos, tendo em conta que o indígena Ferguson havia visualizado à distância uma coluna militar pertencente a uma outra nação, a Alemanha. De modo que, não conhecendo ele nenhum dos homens que a compunham, não tinha podido entrar em relação subconsciente com nenhum. É de se notar, de fato, que uma das regras metapsíquicas fundamentais, que emergem das análises comparadas dos fatos, consiste na circunstância de que não se pode estabelecer a relação psíquica entre um sensitivo e uma pessoa distante por ele desconhecida, salvo por intermédio de uma terceira pessoa presente, que conheça outra distante, ou por intermédio de um objeto pertencente, há muito tempo, à pessoa distante, psicometria. Faltando absolutamente essas condições no caso em exame, não significa que pela sua interpretação teórica dever-se-ia chegar à hipótese de uma percepção supranormal direta da parte do indígena Ferguson, ou, para usar suas próprias expressões, a hipótese de uma projeção à distância da sua inteligência com o fim de obter informações. Tratar-se-ia, em suma, de telestesia, antes da clarividência no presente, e não, então, de clarividência telepática. E como reforço a essas interpretações, tornar-se-á útil ressaltar que as percepções do sensitivo limitaram-se exclusivamente à aparência exterior dos componentes da coluna militar descoberta, viu-se, isto sim, que nelas havia apenas um homem branco, e viu-se que os homens trajavam um uniforme por ele desconhecido, e viu-se que viajavam de este para o oeste. Mas não soube dizer quem eram, a que nação pertenciam e onde andavam, todas coisas que deveria conhecer, no caso de que tivesse colhido as próprias informações da subconsciência dos componentes da coluna militar visualizada. Retirei o episódio seguinte do jornal OFT-SPR, volume 9, página 60. O Dr. R. W. Falkins, que foi o companheiro de Emin-Passia, em Khartoum, publicou um relato intitulado De Khartoum à Nascente do Nilo, que contém incidentes parecidos aos de ordem supranormal, entre os quais um episódio de clarividência no presente.
Ele escreve: não tinha recebido carta da Europa havia mais de um ano e estava naturalmente muito ansioso para recebê-las. Todavia, conformava-me, porque acontecia frequentemente que muitas cartas a mim dirigidas deveriam estar colocadas em qualquer parte, mas que não podiam chegar a mim antes de alguns meses, por causa do Nilo que, naquela estação, estava atulhado de plantas boiando. Uma manhã, apresentou-se em nossa tenda um indígena que se encontrava muito excitado. Disse que o Nogo, ou adivinho do país havia, naquela noite, se transformado num chacal para ir visitar uma localidade chamada Nexera-Erreque, que se encontrava a 550 milhas de distância de Lado, nosso acampamento daquele tempo, e lá havia visto 2 pequenos barcos a vapor, num dos quais estava nossa valise postal. Acrescentou que os barcos eram comandados por um paciá, ou seja, senhor, branco, que descreveu minuciosamente. Não é preciso dizer que, nas condições normais, um homem não teria podido percorrer numa noite 550 milhas, nem mesmo em 20 noites. Escarneci da mensagem e do mensageiro, observando-lhe o absurdo que viera contar. Enquanto eu estava tomando café junto com Emin, este demonstrou-se propenso a dar fé ao que havia sido referido, e, como costume, rogou que ele fosse conduzido diante do adivinho em pessoa. Pouco depois, eles se apresentaram em nossa tenda e Emin dirigiu-lhe uma primeira pergunta em árabe. O adivinho respondeu: sim, a noite passada estive em Nexera-Erreque. Por que foi lá? Fui lá para cumprimentar alguns amigos. Que coisas você viu? 2 lanchas que chegavam de Khartoum. Oh! Me parece fantasia sua. Você não podia ir e voltar numa noite de Nexera-Erreque. Eu estive lá, respondeu serenamente o adivinho, e posso informar que nas lanchas se encontrava um homem inglês, de pequena estatura, gordo e com uma barba farta. Está bem, mas que coisa estava fazendo esse homem? Qual é a sua missão? Ele disse ser enviado do grande paciá de Khartoum, que lhe deu muitas cartas para o senhor. Amanhã ele prosseguirá, por via terrestre, e estará aqui numa 30 de dias. O fato é que as notícias trazidas pelo Nogo foram absolutamente corretas. Depois de 32 dias, chegou um mensageiro inglês no nosso campo, portador de cartas para nós de Khartoum. Não apenas, mas com base na descrição que o adivinho havia feito do mesmo mensageiro, nós havíamos compreendido que não podia tratar-se de outra pessoa senão de Lupton Paciá, e de fato foi Lupton Paciá que vimos chegar. Quanto ao adivinho, posso afirmar que ele, na condição de homem vivo, não tinha jamais se distanciado da própria aldeia. Pelo episódio citado, parece difícil ajuizar se trata de clarividência telepática ou de telestesia. O adivinho afirmou ser levado espiritualmente, não tendo em conta o fato presumível de ser licantropia, no país distante do qual se tratava, com o fim de cumprimentar alguns amigos e ocorreu-lhe ver 2 lanchas chegarem a Khartoum. Podia acontecer que assim fosse, mas poderia também acontecer que a notícia por ele referida tivesse sido obtida conversando subconscientemente com o amigo distante com o qual se achava em relação psíquica. Essa modalidade de conversação à distância entre 2 personalidades subconscientes que se realiza incontestavelmente entre povos civilizados, pode-se conseguir experimentalmente denomina-se comunicação mediúnica entre vivos, de modo que não há nenhuma razão para não se admitir o mesmo nessas manifestações dos adivinhos pertencentes aos povos primitivos. Isso posto, dever-se-ia concluir que, se as cognições conseguidas pelo adivinho no caso em exame, não se devam atribuir a um fenômeno de clarividência no presente, também não deveríamos nem classificá-las como um fenômeno de clarividência telepática, mas provavelmente como um caso de conversação mediúnica entre vivos, na qual a personalidade subconsciente do adivinho
No sono, havia entrado em relação psíquica e havia conversado com a personalidade subconsciente do amigo distante, imerso, por sua vez, no sono. Relembro que na minha monografia sobre comunicações mediúnicas entre vivos, citei as importantes e decisivas experiências pessoais de William Stead a respeito, experiências em tudo análogas ao caso em exame. 1. Início da nota do editor. 1. A monografia de Ernesto Bozano, sob o título Comunicações mediúnicas entre vivos, foi publicada com o título de Mente para Mente. Fim da nota do editor. O capitão Jonathan Carver, citado por Lang no tema King of Religion, páginas 142 a 145, viajando entre as peles vermelhas da América do Norte, esperava impacientemente a chegada de uma expedição que deveria fornecer-lhes víveres. Um Josaquede, o sacerdote indígena, ofereceu-se para interrogar o grande espírito para obter informações. Este fato precedente. O capitão Carver assim continua. Logo foi erguida uma tenda de campanha que, todavia, ficou descoberta, coisa insólita, de modo que qualquer um podia ver o interior. No centro, foi construído uma espécie de cesto grande, feito com varas colocadas suficientemente a certa distância uma da outra, para deixar ver o que havia dentro. A tenda foi iluminada com tochas, o corpo do sacerdote foi envolvido numa pele de veado, depois atado ao seu redor com 40 metros de corda feita com a mesma pele, de modo que ele parecia uma múmia egípcia. Logo em seguida, ele foi colocado dentro do cesto grande. Eu o percebia perfeitamente e tive o cuidado de não desviar mais o olhar dele. O sacerdote começou a murmurar palavras incompreensíveis, depois, a falar numa gíria de um dialeto muito pouco inteligível, em seguida, a berrar e rezar com espuma na boca, até que, depois de 3/4 de hora, pareceu completamente exausto e fez silêncio. Mas, um instante depois, ergueu-se nos pés descalços, coisa que era considerada impossível, dada a maneira como ele estava todo amarrado pela corda de pele, e começou a profetizar. Ele anunciou: o grande espírito não me disse quando os mercadores chegarão, mas amanhã, pouco depois do meio-dia, chegará à terra uma canoa na qual estarão pessoas que te dirão quando os mercadores devem chegar. No dia seguinte, um pouco depois do meio-dia, uma canoa chegou a um local distante, cerca de 1 milha, e os homens nela embarcados vieram dizer que haviam encontrado a expedição dos mercadores, pelos quais haviam sido encarregados de contar que chegariam 2 dias depois, o que de fato aconteceu. Quando se analisam e estudam os casos de clarividência em geral, acha-se que se diversificam quase sempre entre eles da maneira como se realizam. De modo que a explicação teórica que se adota para um, não se concilia com o outro. Analisando o caso exposto, vou pôr em relevo, acima de tudo, que o sacerdote indígena, antes de entrar em relação com a expedição dos mercadores por ele procurada, entrou em relação com a tripulação de uma canoa que havia encontrado os mercadores. De modo que, antes de anunciar a chegada dos primeiros, anunciam a chegada dos segundos, acrescentando, porém, que eles eram portadores de notícias referentes aos primeiros. E essa última informação verdadeira indica que o sacerdote adivinho não havia unicamente visualizado à distância, telestesia, uma canoa no lago, que se dirigia para o acampamento, mas que tinha essencialmente adivinhado a mensagem da qual os homens que a levavam eram portadores. Clarividência telepática, então? Provavelmente, embora parcial e indireta. O episódio seguinte contém incidentes que pertencem a 3 modalidades de vidência aqui consideradas: clarividência telepática, telestesia e precognição. Tiro do livro do Reverendo Padre Trilles, missionário do Santo Espírito, livro intitulado Fra e Pigmei della Foresta Equatoriale.
O reverendo padre consegue penetrar intimamente na vida e nos costumes da tribo de pigmeus, começando por aprender a língua, o que lhe permitiu ganhar a inteira confiança daquela raça desconfiada, até agora fechada às indagações psicológicas dos europeus. A narração que segue foi intitulada pelo autor de Espelho Mágico. Ele narra: no país dos pigmeus, a doença, quando não tem origem nos espíritos, são obra de inimigos do doente, os quais lançaram o malefício sobre ele. No passado, os espelhos mágicos do pigmeu adivinho consistiam num pedaço de cobre tornado brilhante à força de alisá-lo e poli-lo. Muitas vezes, na falta de cobre, ele se valia dos mananciais da floresta onde eles se expandiam num espelho de água tranquilo. Hoje em dia, o espelho de cobre, ou a água da fonte, estão quase esquecidos. A civilização ultrapassou também esta parte. O adivinho pigmeu vale-se, para os mesmos alvos, de alguns dos nossos espelhinhos redondos, portáteis, que se vendem por bom preço nas feiras das aldeias europeias. Porém, não basta possuir um espelho, para torná-lo mágico é preciso consagrá-lo. Segue, nesse ponto, a descrição da consagração, de um espelho do gênero que o reverendo Trilles havia oferecido ao adivinho. Depois do que o relator prossegue assim. Alguns dias depois da consagração do espelhinho mágico, aconteceu queixar-me com o adivinho sobre o furto de uma caixa de carne em conserva, furto insignificante por si mesmo, mas que naquele momento me desagradava por causa da pequena reserva de víveres de que eu dispunha. Isto entendido, o adivinho foi à cata do espelhinho mágico e, depois de haver executado fórmulas especiais de encantamento, declarou-me claramente: vejo o ladrão. É o tal dos tais, e disse o nome de um jovem pigmeu da minha companhia. Em seguida, acrescentou: de resto, podes vê-lo tu mesmo no espelho. Assim me comportei e, para meu imenso espanto, vi refletir-se distintamente no espelho o vulto do presumível ladrão. Dirigi-me logo para ele, interrogando-o com brandura, consegui fazê-lo confessar. Era mesmo ele o culpado. Compreende-se logo que, para nós europeus, o último incidente exposto se explicaria com a sugestão, mas é para se ficar perplexo. Eis outro incidente no gênero. Numa das minhas viagens através da floresta, junto com Monsenhor Leroy, o adivinho da aldeia onde pernoitávamos descreveu, de um modo inacreditavelmente preciso, o caminho tortuoso por nós percorrido na floresta, o descanso tirado por nós, os vários encontros ocorridos, a qualidade dos alimentos consumidos e, sobretudo, as conversas. Uma delas sua estava muito fora dos hábitos. Havíamos descoberto uma pequena tartaruga e Monsenhor observou: para nossa refeição da tarde poderá bastar. Tínhamos ambos uma fome feroz, pelo que repliquei, gracejando: no caso dela não bastar, acrescentaremos a cabeça do nosso guia. Falamos em francês, língua que o adivinho realmente não conhecia. E apesar de não se mover de sua aldeia, ele nos havia visto e seguido no espelho mágico e havia ouvido e compreendido as nossas palestras feitas numa língua por ele desconhecida, inclusive a frase por mim proferida. Numa outra ocasião, encontrava-me conversando com um adivinho pigmeu. Naquele momento, eu esperava os meus homens que deveriam reunir-se comigo na piroga para trazerem-me provisões e possivelmente a caça. Casualmente, eu tinha de mencionar de passagem o fato ao adivinho, observando: quem sabe se estamos ainda muito longe, se estarão caçando pelo caminho. Ele ajuntou: nada mais fácil que eu te dizer. Tomou seu espelhinho mágico, concentrou-se um momento, pronunciando alguma fórmula de encantamento e depois informou-me: neste momento, os teus homens encontram-se no ângulo do rio, a uma distância de um dia de piroga. O mais alto dentre eles atirou neste momento com uma bala de fuzil, num grande pássaro que caiu ferido na água.
Agora os teus remadores fazem força nas remadas para alcançá-lo e capturá-lo. Eles te trazem as provisões que requisitaste. Quando meus homens chegaram, aconteceu que tudo, quanto havia descrito o indivíduo era verdade. O tiro de fuzil dado na curva do rio, o grande pássaro atingido, ferido e recuperado na água, as provisões requisitadas. E isso, repito, havia acontecido há um dia da nossa piroga. Um outro método de adivinhação em uso entre os pigmeus é esse muito difundido em toda a África. O lançamento dos ossinhos. O reverendo Padre Trilles conta o seguinte caso pessoal, conseguido com esse método, no qual a clarividência se exerce no futuro. Pouco a pouco, o adivinho se exalta, canta, girando vertiginosamente, em seguida, curva-se em arco de círculo para trás, bate violenta e repetidamente a cabeça no chão, depois pula e salta. Comportando-se assim, ele entra num estado de semitranse. Então, emergem suas faculdades divinatórias e vê-se-lo imitar o movimento dos caçadores que descobriram a presa na grande caçada iminente ao elefante. Segue-se uma mímica expressiva, realística, impressionante na luta travada com o enorme paquiderme. O adivinho está identificado com os caçadores e com o ambiente. Depois do que, lança os ossinhos do destino para cada um dos caçadores, designando-os pelos nomes e, em seguida, lança-os para as mulheres que permaneceram em casa, vaticinando a cada uma o que a grande caçada lhes trará. Alegria, desprazer ou luto. Em seguida, vem a vez dos filhos, aos quais preconiza se ainda verão seus pais, ou se ficarão órfãos. A real eficiência com que o adivinho mimetiza o que haverá na caçada ao iniciar-se é tal, que dá a ilusão de que os eventos futuros se desenrolam realmente diante dele. No ato em que os caçadores lançam suas agaias sobre a presa, o adivinho descreve as façanhas de cada um, mencionando quem foge e quem ataca. Em seguida, assiste ao espetáculo horrendo de um caçador arrebatado pela tromba, esmigalhado, esmagado pelo paquiderme moribundo, nada a fazer por esse homem. Finalmente, ele exalta os vencedores e nomeia os vencidos dessa grande partida para a caça sempre perigosa. Depois da tal visão realística dos acontecimentos ainda não acontecidos, o reverendo Trilles observa. E agora vem a circunstância mais impressionante de todas as outras, que é que essas representações se realizaram em todos os mais minuciosos detalhes, tanto pela localidade na qual deveria acontecer, como pelos homens mortos na luta, pelos que foram feridos, pelo número de elefantes mortos, pelos elefantes que conseguiram salvar-se, e pelo número de dentes de marfim obtidos. Tudo verdade. Tudo acontecido.